Olá, este é mais um Andamentos. O tema da música e a publicidade já foi aqui abordado, mas sob o ponto de vista dos publicitários ou dos encomendadores de publicidade. Hoje vamos falar de música na publicidade, mas na perspectiva de alguém que, segundo regras e recomendações, tem que compor. Elia Casano e me serve para fazer. Terrível. Este refrão é maravilhoso. Estás a ouvir, Cristian? Obrigado. Pessoas que há vários anos já faz música para publicidade, e não só, é o meu convidado Luís Pedro Fonseca. Luís Pedro, concorda comigo que é muito difícil fazer música para publicidade? É. Pronto, e agora vamos explicar porquê. Porquê? É por questões musicais, é porque os clientes são muito exigentes, é porque os publicitários não sabem o que é que querem? Porquê é que é difícil? É um pouco de tudo isso que acabou de dizer. Portanto, o nosso cliente principal normalmente é a agência. A agência, por sua vez, já criou uma campanha com um certo conceito que vendeu ao cliente, não é? Mas a agência, de tal maneira, às vezes interfere no nosso trabalho, seja um criativo que gosta de música, por exemplo, que quer, de alguma maneira, impingir a sua ideia, que muitas vezes é mais impingir do que sugerir, nós não conseguimos ter alguma liberdade de escolha criativa, totalmente livre, de apresentar a nossa proposta. Portanto, começa logo por aí. Porque ter que agradar à agência antes de agradar ao cliente. Porque há coisas que eu tenho a certeza que se tivesse um contacto direto com o cliente... Seria mais fácil. Sim. Seguramente. E, sobretudo, sabendo o que é que o cliente quer. Tendo uma reunião com o cliente, conhecendo o cliente e sabendo o que é que ele quer atingir com a campanha. Até porque eu tenho a impressão, Luís Pedro, que em termos de publicidade já é bem, e tem que ser assim, negar-se as primeiras 3 ou 4 hipóteses e então depois aceitar-se a quinta ou a sexta. Quer dizer, já faz parte do processo. Sim, é usual, é para o nosso cada dia. Dizer logo que sim à partida, não. Não fica bem. Não fica bem, as pessoas, há muita tendência para as pessoas se afirmarem em alguns cargos. Normalmente há sempre uma pessoa que dá a última palavra e se todos deram o ok, não lhe fica bem também dar o ok, tem que pôr umas reticências, se calhar não fazia assim. E, sobretudo, há uma coisa interessante que se passa na música em geral, pelo menos no meu setor, da área da publicidade, que o James Horner já disse uma vez em público, que eu achei muita piada: toda a gente tem 2 profissões, que é a sua e depois a outra é a música. Ou seja, toda a gente precisa de música. Portanto, por vezes apetece-me dizer às pessoas: olha, vocês não se importam, sentem-se no piano. Componham qualquer coisinha. Façam, que nós ficamos a beber um cafezinho, não custa nada. Não é? Pagam na mesma e tal. É pena porque nós realmente temos ideias que achamos que servem bastante bem o visual, portanto, servem de suporte ao visual e que só quando estão devidamente estragadas é que são aprovadas. Pronto, eu tenho muita pena em relação a isso. É mais uma coisa que está a passar, é um fenómeno que está a passar mais nos últimos anos. Eu trabalho há 22 anos em publicidade. Nos primeiros 10 anos não havia um número de tipo 10 pessoas a decidirem uma coisa, todos a falar ao mesmo tempo no estúdio. Havia uma pessoa que era responsável, me dava um briefing, sabia o que é que o cliente queria e era muito mais fácil dialogar e explicar todos os passos do processo. Agora, do que agora? Agora, o que é interessante quanto a mim na publicidade em relação à minha visão do músico é que se tem que contar uma história com princípio, meio e fim com 20 segundos. Aí já lá vamos, porque eu queria que explicasse primeiro como é que tudo isto começa. Portanto, o músico, ao músico é-lhe apresentado um filme mudo. Pode não ser, pode ser uma coisa para rádio. Mas vamos falar agora no caso da televisão. Um filme mudo. Filme mudo. E a partir daí, quer dizer, o músico tem que ter sensibilidade para a realização,
não é? Sim, porque tem que se perceber o que é que o realizador quis dizer com a linguagem das imagens. Exatamente. E depois como é que é? Depois tem algumas recomendações. Muitas vezes o filme não vem tão mudo como nós gostaríamos, porque já vem com uma sugestão qualquer de um disco que o realizador gosta muito e que acha que fica muito bem. E então nós tentamos saber o que é que ele gosta naquela música que apresentou. O que é que gostas? É do som, é da sonoridade, é dos timbres? As pessoas que sabem de música percebem melhor o que eu estou a dizer. É os timbres, é o timbre desta guitarra que tu gostas? É o som desta tarola, da bateria? O que é que tu gostas mais nisto? É o estilo de música? É o arranjo? Pois, e a partir daí, então, é o clima. Começa, neste caso o Luís Pedro e os seus colaboradores, somos descodificadores. A descodificar e a tentar compor a tal música em 20 segundos, que nós já vamos falar desse aspecto. Exatamente. Para continuarmos, antes de continuarmos a nossa conversa, eu propunha que víssemos um dos seus trabalhos, está bem? Está ok. Sentimos-nos sempre melhor quando estamos em boa companhia. Fidelidade. Estamos ao seu lado há 165 anos e vamos continuar. Fidelidade. Uma companhia para toda a vida. Luís Pedro, para que as pessoas possam perceber um pouco como é que se lida com estes assuntos, o que é que teve que ter em conta para fazer este spot publicitário? Normalmente tenho sempre um briefing dado. Já tinha o filme, não é? À partida já tinha apresentado o tal filme mudo que eu falava há pouco. Depois de mostrarem o filme, dão-me um briefing e dizem o que é que pretendem transmitir. Pronto, envolvência, sonho, paixão e ao mesmo tempo segurança, não é? Dado que é uma companhia de seguros, não é? A segurança de uma relação amorosa, neste caso, a noiva que acaba de se casar, não sei o quê. E está apaixonada. De maneira que... E depois também me deram uma referência musical da banda sonora do filme A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Eu tentei, digamos, desitalianizar essa música e inspirar-me num tema original meu, portanto, em que transmitisse uma atmosfera mais portuguesa, mas mantendo aquela ambiência toda romântica. Neste caso, a música tem cerca de 1 minuto. Há casos de trabalhos seus que a música até tem cerca de 30 segundos. E menos. Isso ainda deve ser mais dramático. Como é que é compor uma coisa que tem que ter um princípio, meio e fim, tem que ser perceptível, rapidamente perceptível, julgo eu, ao ouvido, em tão pouco tempo? É complicado. É aquela história do equilibrista que está em cima da bola com as argolas, depois ainda tem num pé não sei o quê. Portanto, é complicado porque tem que se conjugar várias coisas ao mesmo tempo. Normalmente as versões são muito grandes e depois vai cortando, ou quando já compôs já sabe que está aí espartilhado? Quando componho, eu com o tempo adquiri uma noção interior de tempo curiosa. Portanto, eu mesmo sem ter o cronómetro, eu normalmente as minhas primeiras aproximações vão bater por um segundo, falham por um segundo ou dois sem olhar para o relógio. Portanto, já sei o que são 20 segundos internamente e 30 segundos são muitos anos a fazer, mas é ter um poder de síntese grande, não sei explicar, porque não há nenhuma escola, eu não andei em nenhuma escola que me ensinasse a fazer isso, mas como eu gosto de fazer... E a prática e a sensibilidade? A prática e a sensibilidade, mas tem realmente, por exemplo, há um sistema interessante que é no jazz, nós habituamos a classificar um tema. Está dividido em A, B, A. Por exemplo, há 2 partes A's, depois há um B, depois há o A. Isto é o ciclo que fecha o ciclo, não é? É fazer um Azinho, outro Azinho, um Bzinho, um Azinho, quer dizer, não é fácil porque não é fácil porque para fazer uma melodia que fique no ouvido. Exato, portanto, porque tem que ter apoios tonais, não é? E ao ter apoios tonais, isso é tempo e é notas. Não é? Exatamente.
Portanto, mas normalmente os jingles que eu fiz, que ficaram mais no ouvido e que ainda hoje são conhecidos, não são tão curtos, mas já fiz coisas de 20 segundos, de 10 segundos. Vamos ver agora uma que fez com 30 segundos, está bem? Sim. Este é um dos casos de 30 segundos de música. Mas se calhar este mais fácil porque era só com um instrumento. Pergunto. Não. 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 Não é por ser só um instrumento que é mais fácil, porque lá está, tem que se contar uma história em 30 segundos, através de notas musicais, não é? Teve que ser feito, tiveram que ser feitos vários ensaios com o guitarrista, porque tinha que ser uma coisa ad libitum, portanto não podia ser uma coisa marcada, que desse um ar solto, lá está. Escolhi a guitarra portuguesa porque é um instrumento típico de Portugal, como toda a gente sabe, e a ideia era cozinha caseira, pois, da cozinheira popular. portuguesa que não é popular. Pronto, e criei um tema que o guitarrista depois tocou. Isto para concluir um pouco a nossa conversa, a sensibilidade do músico para fazer música para publicidade tem que passar por vários campos, não é? Tem. Porque tem, como agora me referiu, aqui esteve preocupado com o público a que se destinava, em princípio, este spot. Se calhar também está preocupado com os outros públicos, portanto tem que saber o gosto do público, não é? E a sua sensibilidade à realização? O publicitário tem que ter, músico publicitário que trabalha para a publicidade, que eu não sou publicitário, tem que ter, sobretudo, felizmente, felizmente porque é realmente uma profissão muito desgastante e já me chega o trabalho que eu tenho lá no pronto. O que é interessante na publicidade são os desafios que se nos põem permanentemente, que é, nós passamos de música portuguesa, por exemplo, essa da guitarra, como passamos para música clássica, como fazemos jazz, como fazemos música da Índia, do Oriente, fazemos qualquer coisa. O vosso universo tem que ser muito grande, O nosso universo temos que ter muitas referências culturais. Portanto, culturalmente, o músico tem que conhecer o mundo, tem que conhecer o planeta, o que se passa na música do planeta, para poder depois pôr os ingredientes que são necessários para passar uma mensagem. Mas, por outro lado, tem que conhecer muito bem a realidade do seu país. Também, sim, porque há coisas que não funcionam aqui, claro, sem dúvida. Mas isso normalmente somos ajudados por estudos de mercado que são feitos pelas agências. E tem que ter também, porque eu vi alguns trabalhos seus em que a música estava perfeitamente síncrona com a imagem e com os efeitos de imagem. Portanto, o seu cuidado e a sua sensibilidade à realização também têm que ser bastante grandes. Bastante grandes. Eu sempre fui um cinéfilo, adoro cinema desde miúdo. Meu pai trabalhava em cinema também. E, portanto, sempre fui amante de todos os grandes compositores de música para cinema, não é? Eu acho que quando ia ao cinema, a parte auditiva era 50% para mim. Eu estava talvez mais a ouvir do que a ver o filme, quase. Sempre foi Portanto, aprendi um pouco empiricamente essa relação de som e imagem, não é? Que é uma coisa muito importante em determinados filmes de se obter, não é? E particularmente na música para publicidade. Sim, na música para publicidade. E em determinados filmes em que tem que ter um impacto, não é? Mesmo na pós-produção que nós fazemos no estúdio, os sons todos a baterem certos com as imagens, os efeitos, tudo, não sei o quê. Luís Pedro Fonseca, muito obrigada. Obrigado eu, Paula. Prazer. E da música na publicidade passamos à música e coreografia para falar de Mathilde Monnier e Einar Goebbels, que juntos fizeram o espetáculo Les Lieux de là, que estará esta semana em Lisboa. É um espetáculo assente na contemporaneidade.
E como já dissemos, no passado dia 1 de outubro, a Orquestra do Porto apresentou-se oficialmente com a sua formação sinfónica. Nunca é demais reforçar esta notícia, até porque ela hoje é tema de conversa com o meu convidado permanente, Rui Vieira Neri. Olá, Rui. Nós hoje vamos falar de orquestras, também não quer demais falar de orquestras. Não. Vamos começar pela do Porto. E gostava que tu desse o teu parecer em relação a esta novidade no nosso panorama musical. Obviamente que é de uma importância enorme. O Porto não tinha uma orquestra sinfónica desde meados da década de 80, e isto era finalmente a concretização do projeto que nessa altura se esboçou e que mereceu um consenso importante da sociedade portuguesa para o estabelecimento de uma orquestra de nível internacional com dimensão plenamente sinfónica, o que só agora vem a acontecer. Portanto, isso é essencial para o Porto, é essencial para o Norte e é a principal orquestra sinfónica do Estado dedicada exclusivamente ao repertório orquestral. Portanto, é evidente que é um sinal muito importante. O que eu espero é que a formação sinfónica sobreviva, digamos, ao período episódico do Porto 2001 e que, a seu tempo, a Orquestra Nacional do Porto encontre, digamos, um espaço adequado na Casa da Música quando ela começar finalmente a funcionar. E como é que esta orquestra vai articular com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, portanto, a de Lisboa? Bom, quando eu dizia que a Orquestra Nacional do Porto é a principal orquestra sinfónica do Estado para o repertório sinfónico, para o repertório orquestral, é justamente porque neste momento a Orquestra Sinfónica Portuguesa é, e não pode deixar de ser, a orquestra do Teatro Nacional de São Carlos. Ou seja, a própria natureza da programação da ópera, que é feita com uma enorme antecedência, que tem um grau de absorção muito grande de todos os elementos que estão envolvidos na produção da ópera, implica que a Orquestra Sinfónica Portuguesa só possa consagrar ao repertório orquestral, ao repertório sinfónico, os espaços vazios que no seu calendário ficarem relativamente à produção de ópera. Como se espera que a produção de ópera seja cada vez mais intensa, é um voto piedoso, é evidente que... Neste momento, por acaso, há mais programação da Orquestra Sinfónica enquanto repertório sinfónico do que enquanto ela ligada à ópera. Zero, naturalmente espera-se que haja mais ópera, e havendo mais ópera, a disponibilidade da orquestra será menor para a parte sinfónica. De resto, eu sou um defensor acérrimo da presença institucional da Orquestra Sinfónica Portuguesa no São Carlos. O São Carlos precisa de uma orquestra permanente, sem prejuízo de que ela também possa fazer alguma atividade sinfónica. O que é necessário não confundir com isto é a necessidade, cada vez mais evidente, de haver em Lisboa uma orquestra sinfónica independente da Orquestra do Teatro. O que, de resto, sempre foi o projeto, digamos, consensual, quando se procedeu à extinção das orquestras da RDP. O que estava previsto no projeto da Regia Sinfonia era precisamente uma orquestra sinfónica em Lisboa, uma orquestra sinfónica no Porto, sem afetar a orquestra própria do Teatro de Ópera, que tem um papel próprio. Isso estava previsto, no entanto, não se realizou. Então, entender porque é que neste momento ainda não há essa tal orquestra de que tu falas. Porque representa naturalmente um grande investimento e tem que haver vontade política para isso, e a vontade política depende de haver, da parte de todos nós, cidadãos da opinião pública em geral, digamos, uma opinião e uma pressão política nesse sentido que até hoje não surgiu. Penso que é Mas que urge surgir. Urge, absolutamente, porque é um instrumento indispensável para uma vida musical normal em Portugal. Já falámos da Orquestra do Porto, orquestra em Lisboa, mas Portugal não é só Lisboa e o Porto, pelo menos em termos de orquestras, não sinfónicas, evidente, há mais. Sim, mas o panorama tem que dizer que é bastante negro a esse nível. Existem duas orquestras regionais, com uma formação mínima, com qualquer coisa como 30 e poucos músicos cada uma, a Orquestra do Norte e a Filarmonia das Beiras, ambas numa situação financeira muito preocupante, a cada momento a lutar pela sobrevivência e muito próximas de uma situação de falência técnica, se quisermos. Portanto, é muito preocupante que esses dois projetos, que já deram provas, não tenham meios para se reforçar. É importante que isto seja levado a sério por todas as autoridades envolvidas, não só o Ministério da Cultura, que naturalmente tem meios reduzidos, mas inclusive outros ministérios que têm a possibilidade de atuar nessa área a partir de outro tipo de dotações orçamentais. Há neste momento dois projetos novos que estão em fase ainda de gênese, ou mesmo de concepção. É o caso de uma orquestra no Algarve, promovida pela região de turismo, e de uma em Évora, a promover pela Universidade. Espero que um destes projetos, porventura, venham a arrancar, que arranquem com uma solidez mais evidente do ponto de vista quer institucional, quer financeiro. Agora, o que é importante é que se desfaça de uma vez por todas uma confusão que é frequente entre orquestras regionais e orquestras escolares.
Os conservatórios regionais, as escolas profissionais de música, os departamentos universitários devem ter uma orquestra própria como instrumento de formação académica, digamos. E isso não se confunde com uma orquestra profissional. E, por outro lado, aquela ideia que as orquestras começam por ser de câmara e depois vão crescendo aos bocadinhos até chegar à sinfónica, também não é verdade. É importante que haja uma rede de orquestras sinfónicas no país. E, Rui, o que é lamentável é nós pensarmos que, mesmo que as orquestras regionais, estas duas que tu falaste, a do Norte e das Beiras, estivessem numa excelente condição, mesmo que este projeto das duas orquestras já estivesse efetivo, nós tínhamos 2, 4, 6 orquestras no país. O que está muito longe de, por exemplo, aqui, o exemplo da nossa vizinha Espanha. É verdade. Quer da Espanha, quer naturalmente da França, que através do Plano Landowski teve uma expansão enorme da sua rede de orquestras. Nós tivemos uma amostragem disso na Expo. A presença cultural da Espanha na Expo foi marcada por uma quantidade de orquestras sinfónicas regionais de grande qualidade. Devemos aprender com isso. Até porque as orquestras não são apenas um elemento decorativo ou digamos, um luxo cultural, são um fator de desenvolvimento integral importantíssimo no quadro da sociedade e da economia portuguesas. Não há verdadeiramente, digamos, um desenvolvimento sustentado com o desenvolvimento das cidades do interior, etc., sem haver instrumentos que potenciem a vida musical descentralizada, como podem ser essas orquestras. Portanto, esta tem que ser claramente uma prioridade política e político-cultural. Obrigada, Rui. E falou-se aqui há pouco com o Rui Vieira Nério do Porto 2001. Nós vamos voltar a falar, mas sobre outra perspectiva, é que, ligado ao Porto 2001 à Casa da Música, surgiu recentemente um grupo, o Remix Ensemble Casa da Música, que se estreou há muito poucos dias. Nós vamos conhecê-los. E foi com mais uma notícia do Porto 2001 que terminamos o Andamentos de hoje. No próximo programa, para além de outros assuntos, abordaremos o tema Músicos Rosacrucianos. Eu espero por si e até lá.